E aí, galera, tudo bem por aí? Vou continuar aqui com os vídeos. Mais um exercício que o aluno pediu para calcular a derivada da função cotangente usando dois métodos diferentes, né? Então, o que a gente sabe primeiro da cotangente, né? O que seria cotangente? Então, cotangente nada mais é do que o cosseno sobre seno. Então, a gente vai fazer, né? Mostrar que a derivada da cotangente é menos cossecante quadrado usando dois métodos diferentes. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a regra do quociente e a regra do produto, se vocês quiserem. Então, ó, como que ficaria, né? O primeiro e mais simples é a regra do quociente, né? Então, se você tem uma f de x, né, sobre uma g de x derivada, né? Claro que a g de x diferente de zero, isso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira, né? Vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Ok? Então, essa é a regra do quociente para derivadas. Ok? Então, ó, se eu for aplicar, então, ó, quem está fazendo o papel de f, quem está fazendo o papel de g. Então, f é o cosseno e g é o seno. Ok? Então, f de x é igual ao cosseno e g de x está fazendo o papel do seno. Então, o que eu vou fazer? Ó, derivada da cotangente. Então, cotangente de x, derivada, é igual, né? É igual ao cosseno de x sobre o seno de x, isso aqui também derivada. Ok? Então, o que eu vou aplicar? Derivada da primeira vezes a segunda. Então, cosseno de x derivada vezes o seno de x. Ok? Menos a primeira, que é cosseno de x, vezes o seno de x derivada. Dividido pelo seno, né? Pelo seno de x ao quadrado. Pronto. É claro que esse quadrado aqui, ele é do seno, tá? Então eu posso colocar ele aqui, ó, para dizer que é o seno que está ao quadrado, não é x que está ao quadrado, não. E isso é igual, derivada do cosseno dá menos seno. Menos seno de x vezes o seno de x menos cosseno de x vezes o seno, ou vezes o cosseno de x, né? Que é a derivada do seno dá cosseno. Cosseno de x dividido pelo seno ao quadrado, né? Ok? Então, ó, isso é igual a menos, ó. Vou colocar o menos aqui e menos aqui. Então, vou colocar o menos em evidência. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de x. Dividido pelo seno ao quadrado de x. Observe, ó. Lá na relação trigonométrica, né? Nas identidades trigonométricas, a gente sabe que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui dá 1. Então, claramente, esse aqui é 1. Então, fica menos 1 dividido pelo seno ao quadrado de x. Que nada mais é do que menos 1 sobre seno de x. Isso aqui é o quadrado. Só que 1 sobre seno é justamente a cossecante. Então, fica menos cossecante ao quadrado de x. Pronto. Então, usei o primeiro método utilizando a regra do quociente. Beleza? Então, mostrei que cotangente de x, derivada, é exatamente menos cossecante ao quadrado de x. Pronto. Então, esse foi o primeiro método. Qual que é o segundo? Qual que é o segundo método, né? Então, o segundo método, eu posso aplicar a regra do produto. Como que eu aplicaria a regra do produto, né? Então, se eu for aplicar a regra do produto, o que eu vou fazer primeiro? Então, vou apagar aqui.
Então a regra do produto ficaria, né? O segundo passo, ó. Segundo, eu vou aplicar uma f de x vezes uma g de x, né? Derivada, o que ficaria isso, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Pronto. Então eu vou aplicar isso. Mas para eu aplicar isso, eu tenho que ter esse produto, tá vendo? F vezes g. Certo? Então, se eu for aplicar f vezes g, então o que eu tenho que fazer, né, para aplicar f vezes g? Então, o que eu vou fazer? Vou separar. Ó. Eu sei que a cotangente de x é igual a cosseno de x sobre seno de x. E isso é igual ao cosseno de x vezes 1 sobre seno. 1 sobre seno de x. Só que eu sei que 1 sobre seno é cossecante. Então, isso é igual ao cosseno de x vezes a cossecante de x. Então, ó, eu tenho o produto de duas funções agora. Ou seja, cosseno vezes cossecante. Então, eu vou aplicar a regra do produto. Então, lembrando, quem está fazendo o papel da f é o cosseno. Quem está fazendo o papel da g, cosseno. É cossecante. Ok? Então, a derivada vai ficar, ó. Então, a derivada dessa função, né? Cosseno de x vezes a cossecante de x, isso é igual a cosseno de x derivada vezes a cossecante mais o cosseno de x vezes a cossecante derivada. Então, derivada do cosseno, você já sabe, dá menos seno. Agora, observe isso aqui, ó. A derivada da cossecante, se você já quiser que eu vou colocar pela tabela, é menos cossecante vezes cotangente. Certo? A derivada da cossecante. Então, ó, isso é igual ao derivado do seno menos cosseno, ou menos seno de x, vezes a cossecante de x, mais o cosseno de x, vezes. Se você já souber, como eu falei, você pode colocar cossecante, menos cossecante vezes cotangente, que é a derivada da cossecante, pela tabela. Tá? Então vai ficar menos cossecante de x vezes, né, a cotangente de x. Se você não souber, o que você faz? Calcula a derivada dela aplicando a regra do quociente. Então você pode fazer. Ó. Aqui vai dar menos seno de x vezes a cossecante de x mais o cosseno de x vezes a derivada cossecante. Aí você vai colocar 1 sobre seno de x derivada. Ok? Então isso aqui ó, é igual a menos seno de x vezes o que é cossecante? 1 sobre seno. Então eu tenho seno dividido por seno. Então mais o cosseno de x vezes a derivada dessa função aqui. Ó. A derivada dessa função, o que você faz? Você pode aplicar regra da cadeia, se você quiser. Você pode aplicar regra do quociente, se você quiser. Por que eu estou falando regra da cadeia, né? Porque você pode escrever o seno, 1 sobre seno de x, com o seno, ele é de x elevado a menos 1. Você pode escrever assim. Aí quando você for derivar, esse menos cai e você subtrai 1 lá. Pronto, você pode fazer isso também. Ou então simplesmente só derivar a regra do quociente, que é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno dá cosseno.
dividido pelo seno de x, isso aqui ao quadrado. Pronto. Isso é igual menos 1, né? Porque seno sobre seno dá menos 1, mais cosseno de x vezes. Aqui dá zero e aqui vai dar menos. Menos o cosseno de x dividido pelo seno ao quadrado de x. E isso é igual a menos 1. Aqui vai dar menos cosseno ao quadrado, tá vendo? Menos cosseno ao quadrado de x, se você quiser, dividido pelo seno ao quadrado de x. Aí o que você pode fazer também, ó? Se você quiser, né? Tá vendo que você tem cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado? Então isso está dando menos 1, ou menos aqui fora, ó, vou colocar o menos em evidência, mais cosseno sobre seno é cotangente. Então, como está ao quadrado os dois, então é cotangente ao quadrado. Cotangente ao quadrado de x. Aí, mais uma vez, pela aquela relação trigonométrica, isso está sendo igual, né? Menos a cotangente. 1 mais cotangente. Só que tem uma relação trigonométrica que eu passei anterior, que fala isso, ó. Que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é 1. Então, se eu divido pelo seno ao quadrado, e aqui seno ao quadrado. Ou seja, aqui dá 1 mais cotangente ao quadrado de x, isso é igual a cossecante ao quadrado de x. Ou seja, 1 mais cotangente é cossecante ao quadrado. Então isso vai dar menos cossecante ao quadrado de x. Acabou. Mostrei de dois modos diferentes, 2 métodos diferentes, que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Acabou. Então esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Beleza? Valeu aí.